Oi pessoal, meu nome é Amanda, sou professora do Tricotando Ideias e professora da Linhas Corrente e hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer esse cardigan esplendor com o fio Cisne Esplendor, coleção Cisne 2023, com esse ponto gomos lindo, essa manga bufante, ponto arroz, um cardigan moderno, super em alta aí para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Uma confecção confortável, gostosa e quentinha para esse inverno, com pouca quantidade de fio. E aqui no meu novo cantinho, que a gente vai ter muitas lives, muitos vídeos, e espero do fundo do meu coração que vocês gostem do vídeo, gostem das novidades que eu tô trazendo para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, manda aí nos grupos, divulga o Tricotando Ideias para ajudar a gente, para eu conseguir trazer mais vídeos para vocês. Não esquece de ir no Instagram, @tricotandideias, e me seguir lá, compartilha com os seus amigos, curte as minhas fotos, compartilha por lá também. Não esquece de sempre estar divulgando a gente, que isso ajuda muito, muito, muito. E comenta aqui embaixo, dá um like, se inscreve por aqui, que é muito importante, ajuda muito a gente a crescer. A gente tem um grupo no WhatsApp, tá? Então lá pelo Instagram você pode me pedir no nosso direct para entrar, que eu te mando o link por lá. Lá eu sempre respondo mais rápido do que aqui. Mais rápido eu consigo ver todos os dias. Aqui eu ainda tô me acostumando com a plataforma. Então, por lá eu consigo te colocar no nosso grupo do WhatsApp, te mando o link. E por lá, nesse nosso grupo do WhatsApp, é um grupo que só os administradores mandam mensagem, então a gente manda as nossas receitas, vocês estão sempre recebendo receitas gratuitas, as nossas receitas exclusivas, então tem sempre novidade para quem gosta do mundo do tricô. Então vamos deixar de enrolação e bora lá pro vídeo, que vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão adorar. Os materiais necessários para esse cardigan são 3 novelos e meio do Cisne Esplendor. Essa quantidade de fio eu utilizei para um tamanho GG, 46, tamanho 46-48, tá? Serviu em mim tranquilamente. O fio Cisne Esplendor, ele é maravilhoso, ele rende muito, muito, muito. Então, 3 novelos e meio é bem pouca quantidade para um casaco grande, né? O tex dele é 500, ele tem 200 metros, a agulha indicada é 6 milímetros. Eu fiz uma amostrinha e eu sempre indico fazer uma amostrinha, que é um quadradinho, 10 pontos por 10 carreiras, para vocês medirem aí e testar a tensão do ponto de vocês. E eu indico a agulha 7 ou a agulha 8. Ao longo do vídeo, eu vou explicar para vocês que eu trabalhei com uma 8 e uma 7. Para não se tornar repetitivo, eu não vou falar sobre isso agora, tá bem? Mas, só para vocês, a título de curiosidade, né? A cor é a 117, que é esse rosa bem lindo, esse degradê. O lote é o lote 1. E ele é 99,5% acrílico e 0,5% metal. E 100% 100 gramas. O novelo do Esplendor tem 100 gramas e um novelo de 100 gramas tem 200 metros. Então, um novelo que rende bastante. Eu também vou deixar aqui a tabela de medidas para outros tamanhos. Outros materiais que vocês vão utilizar: fita métrica, tesoura, agulha de tapeçaria e botões, se vocês quiserem colocar botões nesse cardigan. Pessoal, então aqui, eu não vou tricotar todas as costas com vocês, só a parte que tem algum detalhezinho, porque esse processo vai se repetir em todas as partes do nosso tricô e eu vou mostrar pra vocês na frente, nas mangas, que são partes da peça que vão ser mais trabalhadas, mas que tem esse detalhe também. Então, assim, eu iniciei com 66 pontos nas agulhas para esse tamanho da receita. No início do vídeo, eu deixei a tabela de medidas para vocês. Na receita do site também tem a tabela de medidas para vocês adaptarem a quantidade de pontos, tá? Então, eu comecei a tricotar em pontos 2 meia e 2 tricô por 6 centímetros. A barra eu fiz com 6 centímetros
deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras que fecharam 6 centímetros, tá bem? Então, eu tricotei a barra e depois segui em pontos meia. Aí aqui eu quero explicar pra vocês o porquê que eu tô com uma agulha número 8 e uma agulha número 7. A agulha indicada para esse fio no rótulo é a agulha número 6. No meu caso, na minha tensão de pontos, eu não gostei do meu ponto na 7, porque eu achei ele muito apertado e trancava na agulha. E na número 8, eu achei que ficou muito solto. Então, eu juntei os dois, porque às vezes a gente tem uma tensão maior, ou seja, a gente aperta mais o ponto no ponto meia e afrouxa mais no ponto tricô, ou vice-versa, é mais frouxo no ponto meia e mais apertado no ponto tricô. Então, utilizando uma agulha de cada tamanho, uma 7 e uma 8, você consegue equilibrar essa tensão de pontos. E eu gostei mais do resultado. Fora que eu sinto que o trabalho rende mais, porque tem uma mais grossa e uma um pouquinho mais fina. Eu gosto de trabalhar assim, não trabalhei só nessa peça, já faço isso em outras peças. Então, é uma grande dica para vocês aí que querem um resultado melhor para o trabalho de vocês, enfim. O que eu quero dizer também para quem não quer fazer isso, você pode usar uma 7 ou uma 8, testa aí, faz a amostrinha. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e que eu sempre faço, é uma amostrinha, um quadradinho de 10 pontos por 10 carreiras, onde eu testo as agulhas que eu posso utilizar, iniciando pela agulha que está indicada no rótulo. Se eu vejo já no colocar os pontos nas agulhas que aquela agulha fica muito apertada, eu já vou trocando para 7, para 8, para 6,5. Então, é muito opcional. Por isso que eu sempre passo os centímetros para vocês, porque sigam os centímetros que não vai ter erro, tá? Se a gente seguir as carreiras, para mim, 10 centímetros podem ser 10 carreiras. Para a tua tensão de pontos, 10 centímetros podem ser 20 carreiras. Então, eu sempre passo a parte dos centímetros para vocês. E aí, essa parte ficou bem informativa, né? E com algumas dicas para vocês tricotarem. Então, voltando para as nossas costas aqui, fiz a barra por 6 centímetros e depois eu sempre meço assim como tá a minha agulha, né? Metade dos pontos para um lado e metade para o outro. Nesse caso, eu uso a agulha maior. Como aqui no vídeo, para eu gravar para vocês é melhor a agulha pequenininha, eu tô com a agulha menorzinha. Então, depois de fazer a barra, eu segui em pontos meia. Meia do lado direito e tricô do lado avesso. Por 32 centímetros, tá? 32 centímetros desde o início, tricotei em ponto meia. E a gente vai iniciar a cava dessa peça a partir de agora. Eu tricotei até o final e virei aqui. Não tem lado pra gente iniciar a cava, então fechou os 32 centímetros, você pode diminuir tanto do lado direito quanto do lado avesso. É bem tranquilo, na verdade eu sempre acabo diminuindo dos dois lados, porque é a cada 2 carreiras, né? Então, vamos lá. Eu vou começar tirando 3 pontos. Então, eu pego 2 pontos juntos e tricoto eles juntos em tricô. Aí, eu devolvo esse pontinho pra agulha, pego mais 2 pontos juntos e faço em tricô. Aqui, eu tirei 2 pontos. Agora, eu volto o ponto pra agulha e tiro mais um. Aqui, eu diminui os meus 3 primeiros pontos. E eu vou seguir tricotando em pontos tricô até o final da carreira. Aqui, eu tirei os 3 primeiros pontos e terminei de tricotar, tricotei toda a carreira. E agora, eu vou tirar mais 3 pontos aqui, porque são 3 pontos de cada lado, tá? A cada 2 carreiras significa isso, que em uma carreira eu tiro 3 pontos, tricoto até o final, na hora de virar eu tiro mais 3 pontos, então faço 3 de cada lado, e só aí na próxima carreira, que seria a cada 2, que eu vou fazer a próxima diminuição, tá? Vocês que olham as receitas, leem as receitas, é isso que significa.
Então, aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento. Pego 2 pontos juntos, em meia agora, porque é o ponto que eu tô tricotando, devolvo pra agulha, tiro mais 2 pontos juntos, devolvo pra agulha e mais 2 pontos juntos. Tirei 3 pontos. Aqui, diminuí 3 pontos. E aí, eu sigo tricotando em pontos meia até o final da carreira. Agora, eu já diminuí 3 pontos de um lado, 3 pontos de outro, e eu vou diminuir 2 pontos. Então, eu pego 2 pontos juntos em tricô e diminuo um pontinho. Devolvo esse ponto pra agulha. Opa! E pego este ponto e mais um, e diminuo mais um ponto. Pronto. Agora, aqui eu tenho diminuído 3 pontos e 2 pontos. E sigo tricotando em pontos tricô, o ponto que tá, ou o ponto que você tá, se você tá do lado direito ou do avesso. E tricoto até o final da carreira, pra gente diminuir no próximo lado. E aqui a gente segue a mesma coisa. Terminei de tricotar 3 e 2 desse lado eu tirei só 3 e agora eu vou tirar mais 2 pontos. Então, pego 2 pontos juntos em meia, devolvo pra agulha, mais 2 pontos juntos em meia, tirei 2 pontos. E sigo em ponto meia até o final da carreira. Aqui, tirei 3, tirei 2, e agora eu vou tirar mais 2 pontos, seguindo o mesmo esquema que eu já tinha feito, né? Pego 2 pontos juntos em tricô, devolvo o ponto pra agulha, tiro mais 2 pontos juntos e tricoto até o final da carreira. Aí, aqui eu fico com 3, 2 e 2, tá? Diminuí aqui 7 pontos. Virei o meu trabalho, desse lado eu vou repetir a mesma coisa e vou tirar mais 2 pontos. Então, pego 2 pontos juntos em meia, devolvo o ponto pra agulha e mais 2 pontos juntos em meia e tricoto a carreira até o final. Agora, eu vou pra minha última diminuição, que eu vou tirar só um pontinho aqui. Então, pego 2 pontos juntos em tricô. E aí, eu vou ficar com a diminuição dessa seguinte sequência: 3, 2, 2 e 1. Então, eu diminuí 3 pontos, 2 pontos, 2 pontos e 1 ponto. De cada lado, eu vou diminuir 8 pontos. Então, eu diminui um pontinho e vou seguir tricotando em pontos tricô até o final da carreira. Terminei a carreira e aqui eu vou fazer a última diminuição desse lado também, ficando com 8 pontos, diminuindo 8 pontos de cada lado, né? Aqui eu tenho 7, vou tirar mais um pontinho, pego 2 juntos em meia, e aí eu vou seguir tricotando reto, sem diminuir mais, só fazendo em pontos meia até a altura necessária. Aqui eu tô usando uma agulha curtinha, então meu tricô fica assim um pouco juntinho, mas depois da cava eu tricotei até totalizar 52 centímetros, não sei se pega aqui na câmera. Então, eu vou tricotar 32 centímetros para cavar e depois mais 20 centímetros de cava. 20 centímetros é a quantidade mínima que eu indico para vocês de fazer a cava, tá? No mínimo 20 centímetros. Para tamanhos maiores, como GG, G1, G2, eu indico que faça 23, 24 centímetros. É sempre bom estar medindo aí uma peça sua que serve, mede a cava para ver qual que é a quantidade de centímetros, mas no mínimo 20 centímetros. Agora que a gente terminou de tricotar os centímetros necessários, que são 52 centímetros, nós vamos arrematar os pontos. E eu faço isso de uma forma bem legal, eu gosto bastante desse formato de arremate, ó. Eu vou arrematar do lado avesso, não tem problema, só soltou um pontinho meu aqui. E vamos arrematar.
eu faço o meu ponto primeiro, então faço aqui 2 pontos tricô e passo um por cima do outro. E assim eu vou arrematando todos os pontos. Faço o ponto e depois derrubo ele, tiro ele da agulha. Ó, faço o ponto e passo um por cima do outro. E eu vou fazer isso por todos os pontos da minha agulha. E depois vou reservar essa parte para guardar as outras partes do meu casaco. Então, a gente segue aqui, arrematando todos os pontos. E o remate fica bem bonito, tá? E ele também fica mais flexível na hora da costura. Então, eu faço geralmente esse arremate para todos os arremates das minhas peças. Então, as minhas costas estão prontas, a cava tá prontinha, o arremate também. E ela ficou dessa forma. Depois a gente pode blocar para os pontos ficarem mais uniformes. Ponto meia é assim mesmo. Eu fiz as costas bem simples, tá? Em ponto meia, porque a frente e as mangas vão vir bem trabalhadas. Então, agora é só a gente dobrar essa peça, deixar ela aguardando as próximas partes para costura. Eu gosto de deixar ela dobradinha certinho para não deformar os pontos. Então, pessoal, aqui a gente tem a nossa manga, tá? Que eu tricotei, ela tem cava, vou ensinar tudo certinho pra vocês. Quem não sabe fazer ponto 2x2, colocar os pontos nas agulhas, tá iniciando, eu recomendo procurar por aqui, pela plataforma, que tem vários vídeos que vocês vão achar de como tricotar esses pontos básicos. O que eu quero falar pra vocês é que eu fiz a primeira manga pra ter como base, pra depois gravar a segunda pra vocês, já sabendo quais os pontos certinho, já tendo calculado os tamanhos. Esse fio, o Esplendor, que é, modéstia à parte, é maravilhoso, ele tem um degradê muito bonito. E ele também tem uns fiozinhos de metal, uns brilhinhos assim, bem suaves, bem delicados. Eu não sei se na câmera vocês conseguem ver. Às vezes tem alguns fiozinhos soltos, são desse metal. Como ele tem esse degradê, e eu iniciei a manga pelo clarinho, o único cuidado que eu tive pra fazer a minha segunda manga foi também iniciar num tom parecido. Não ficou exatamente igual e é normal porque o fio é degradê, e eu quis também tricotar conforme o fio manda, né? Mas eu tive o cuidado de tirar o fio que tinha esse clarinho para que as duas começassem parecido, tá? Então, como que eu fiz a manga? Eu coloquei 27 pontos nas agulhas e fiz a barra. A barra tem 15 carreiras, que são 10 centímetros. Então, eu quis que ela ficasse bem justa no punho, e depois agora eu vou aumentar os pontos para que ela fique um efeito mais bufante, tá? Esse ponto é o ponto gomos ou o ponto bolha. Ele é um ponto que ele é múltiplo de 4 mais 3, tá? Por isso que eu coloquei 27. E agora, eu vou aumentar os pontos e vai ficar com 54, tá? Vamos lá pra prática. A gente vai tricotar, botar os pontos, tricotar em barra 2x2 e por 15 carreiras, que vão dar 10 centímetros. A partir daqui, a gente vai começar a aumentar os pontos. Eu também utilizei uma agulha 8 e uma 7, mas como eu já falei pra vocês, é super opcional. Você fica à vontade pra tricotar ou com a 7, ou com a 8, ou igual a mim, como vocês preferirem, tá? O ponto gomos, ou bolha, eu vou explicar pra vocês, mas a primeira carreira dele é em ponto tricô, tá? Então, eu vou fazer essa primeira carreira dos aumentos já em ponto tricô pra contar os pontos do ponto bolha que eu fiz esse detalhe, tá? Então, eu puxo o meu fio pra frente, porque eu vou trabalhar em ponto tricô. Deixa eu ajustar aqui o meu novelo. E eu vou começar aumentando. Eu vou aumentar um ponto para cada ponto que eu tenho na agulha. Então, eu vou dobrar a quantidade de pontos que eu tenho na agulha. Eu pego essa perninha do ponto que eu tenho aqui, coloco na agulha e faço em ponto tricô. Esse ponto que eu tenho aqui, que eu já fiz o aumento, eu só tricoto em ponto tricô.
o próximo ponto, coloco na agulha e faço em ponto tricô. Eu vou fazendo esse procedimento em todos os pontos da minha agulha, até dobrar de quantidade de pontos. Se eu tinha 27, eu vou ficar com 54. E assim, eu vou aumentando todos os pontos. Eu gosto de fazer assim, porque ele dá um efeito mais bufante na manga. Claro que não vai ser uma manga bufante, porque a manga bufante tem outra técnica, né? E em cima do ombro que ela fica mais fofinha, mas fica um efeito diferente, tá? E aqui eu não vou aumentar mais pontos na minha manga, então eu sigo ela reta. É mais fácil porque a gente não tem que ficar contando as carreiras, a cada tantas carreiras aumenta um ponto. Então, eu prefiro fazer assim, eu gosto desse efeito. Ainda mais nesse ponto bolha, que ele tem uma quantidade certinha aí de pontos para seguir. E é melhor, a gente não se perde. Então, eu vou seguir aumentando os pontos aqui até o final da minha carreira. E eu volto para mostrar para vocês como que fica. Aqui eu virei o meu trabalho, fui até o final em ponto tricô aumentando e tricotei só uns pontinhos para mostrar para vocês como ela já fica maior aqui, né? A manga dobra de tamanho. E o ponto bolhas é da seguinte forma: a gente vai fazer 5 carreiras. Uma carreira em tricô, uma carreira em meia, uma carreira em tricô, uma carreira em meia, uma carreira em tricô. Na 6ª carreira é que a gente vai fazer o efeito da bolha. Então, aqui a gente já fez a primeira carreira em ponto tricô e eu vou seguir tricotando mais essas carreiras e eu mostro pra vocês como que vai ficar. Tá? Aqui a gente inicia o ponto bolha, então eu fiz 5 carreiras, a 6ª carreira eu tô do lado direito no ponto meia e eu vou iniciar fazendo 3 pontos meia. É muito legal e fácil de fazer esse ponto, tá? Então, ele é bem divertido. A gente faz 3 pontos meia. E esse ponto que tá aqui, a gente desmancha 4 vezes. 1, 2, 3, 4 pontos. Então, a gente fica com 4 fiozinhos soltinhos. Pegamos o ponto com a agulha e puxamos por trás o fio. Ó, por dentro do ponto, colocando ele na agulha. Voltamos aqui e a gente faz mais 3 pontos meia. E aí, novamente, solta 4 pontos deste pontinho aqui. Então, 1, 2, 3, 4 fiozinhos, colocamos ele aqui por trás e puxamos o fio do novelo. Esse fio, ele é bem feltradinho, então tem que cuidar para não ficar nenhum fiozinho. Voltamos aqui e a gente faz 3 pontos meia e solta os 4 pontos. Eu vou fazendo esse esquema por toda a carreira, tá? Colocamos a agulha aqui, pegamos o fio do novelo por trás. Fazendo o ponto meia mesmo, mas passando por cima dos fiozinhos. Deixa eu já puxar aqui para vocês olharem o resultado. Nas primeiras carreiras, não dá para ver o resultado, assim, na hora, né? Dá para ver já os gominhos, né? Mas depois que a gente desencontra, ele fica bem visível, tá? Então, é normal o ponto aqui fica mais larguinho, porque ele puxa esse gominho, né? E eu vou seguindo sempre nesse mesmo esquema. Tiro 4 fiozinhos, 4 pontos, desmancho 4 pontos, pego a agulha aqui e puxo o fio por trás. Faço mais 3 pontos e vou seguindo a carreira toda dessa forma, tá? Venho aqui no próximo, tiro, desmancho 4, coloco a agulha aqui e faço o ponto. Fica soltinho atrás, os fiozinhos, é normal, para formar os gominhos. E a gente vai ajustando aqui um ponto que ficou mais frouxinho
e o avesso fica dessa forma. Deixa eu até mostrar pra vocês o avesso, depois de tricotar várias carreiras, pra vocês conseguirem identificar aí, ficam os xizinhos, né? Eu vou tricotar toda essa carreira e já volto pra passar as próximas carreiras pra vocês. Aqui, eu tricotei toda a carreira em ponto gomos, sobraram 2 pontinhos, eu vou fazer os 2 em meia de borda. E a partir daqui, eu vou seguir fazendo mais 5 carreiras. Ponto tricô, ponto meia, ponto tricô, ponto meia, ponto tricô. E na 6ª carreira, eu volto pra fazer o próximo ponto gomo, que daí eu vou ensinar vocês a desencontrarem. Então, basicamente, o ponto gomos, ele é formado a cada 6 carreiras, tá? Então, a gente faz 5 carreiras no ponto meia ou malha, que é ponto tricô no avesso e meia no direito, iniciando pelo ponto tricô, pela carreira de ponto tricô. Então, como eu já expliquei pra vocês, eu vou ponto tricô, meia, tricô, e na 6ª carreira, que a gente vai fazer a carreira em ponto meia, a gente faz as bolinhas e o ponto gomo, tá? Então, é sempre intercalando essa quantidade de carreiras aí, 5 carreiras em ponto meia. Então, aqui, eu fiz a carreira 1 a 6 e fiz os gominhos. Agora, a gente vai trabalhar da carreira 6 a 12. Então, eu tô na minha carreira número 12. E qual que é a diferença? Pra gente desencontrar, quando a gente fez a carreira número 6, a gente fez 3 pontos e depois fez o gominho. Aqui, na carreira número 12, ao invés de fazer 3 pontos, a gente vai fazer 1 ponto meia e já vai desmanchar do mesmo jeito. A gente desmancha 4 pontinhos. Então, tirei 1, 2, 3, 4. Aqui na beiradinha é um pouquinho mais difícil de desmanchar, tá? Mas é normal. A gente desmancha os 4 pontinhos. Deixa eu puxar aqui por trás. Aqui. E aí, vem no ponto e faz por trás o primeiro gominho. Opa, pega o fio por trás. Aqui eu fiz o primeiro ponto. Aí, eu sigo igual os outros pontos. Faço 1, 2, 3 e vou fazendo os gominhos, tá? Desmancho aqui 1, 2, 3. Olha como aqui já desmanchou bem mais fácil, né? 1, 2, 3, 4 e faço o ponto. Faço mais 3 e desmancho 1, 2, 3, 4. E essa é a sequência que a gente vai seguir sempre. Aí, os gominhos vão ficar desencontrados e vai formar aquele efeito bem bonito que eu já mostrei pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar na nossa peça pronta. Ó, eles vão ficando desencontradinhos e fica esse efeito bem limpo. Vocês vão seguir fazendo, eu fiz 4 vezes, 4 carreiras, 4 sequências, né? No caso, vão dar 24 carreiras aqui, porque cada gominho tem 6 carreiras. Mas eu vou passar os centímetros pra vocês. Aqui, foram 19 centímetros desde o início. Então, fiz a barra e mais 10 centímetros do ponto gomos. Então, caso vocês trocarem de agulha, trocarem de fio, precisarem mais gomos para ficar nesse efeito, eu fiz 4 vezes os gominhos, mas são 19 centímetros desde o início. E a partir daqui, eu segui tricotando em pontos meia. Então, normalmente, eu vou terminar essa parte, depois eu venho mostrar pra vocês como que a gente faz. Só pra esclarecer em caso de dúvida. Quando a gente chegar na carreira número 12, que é o segundo gomo, a gente volta pra carreira número 6. Então, aqui, eu fiz 3 pontos e o primeiro gomo. Depois, eu fiz 1 ponto e o primeiro gomo. Na terceira repetição, eu vou voltar, vou fazer 3 pontos e o primeiro gomo, e depois 1 ponto e o primeiro gomo, tá bem? Então,
a gente faz a carreira 6, a carreira 12 e volta para a carreira 6. Como eu já falei com vocês, a intenção dessa peça e desse vídeo é ser bem objetivo e explicar para vocês as partes mais difíceis do casaco. Então, eu expliquei para vocês a parte do ponto gomos, que é mais complicadinho. Depois que eu fiz 4 vezes o ponto gomo, que vão dar 24 carreiras, eu segui em ponto meia. Então, ponto meia do lado direito, tricô do lado avesso, e assim foi indo até a gente chegar nos centímetros necessários para fazer a cava, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, que nós vamos cavar essa peça juntos. Então, 43 centímetros desde o início, tá? Aqui, 43, a gente vai iniciar a cava. Mesmo esquema das outras partes que eu já expliquei para vocês, a gente pode diminuir tanto do lado direito quanto do lado avesso. É bem opcional aqui, onde tu parou, deu 43 centímetros, pode começar a cavar. E eu vou fazer isso tirando 3 pontos aqui do início. Então, tirei um, agora tiro o segundo ponto, devolvo o ponto para a agulha, tiro o terceiro ponto. Diminuí aqui 3 pontos do início. Agora, eu sigo tricotando todos os pontos em pontos tricô até o final da carreira. Aqui, tricotei a minha carreira até o final, vou virar o meu trabalho e vou tirar mais 3 pontos, porque são 3 pontos de cada lado, né? Tudo que eu faço de um lado, eu repito do outro. Então, pego 2 pontos juntos em meia, tirei um ponto, devolvo ele para a agulha, faço mais 2 pontos juntos em meia, tirei mais um, devolvo para a agulha e faço mais 2 pontos juntos e tiro mais um ponto. Aqui, diminuí 3 pontos. E sigo tricotando todos os pontos da carreira em pontos meia, já que agora tô do lado direito. Isso vai até o final da carreira. Tricotei até o final da minha carreira, viro. Aqui eu já tirei 3 pontos e agora eu vou tirar mais 2 pontos. Então, pego 2 pontos juntos aqui em tricô, devolvo pra agulha e tiro mais 2 pontos juntos em tricô, e agora sigo tricotando até o final da carreira. Ó, o arremate vai ficando dessa forma. Novamente, cheguei no final da carreira, viro e vou repetir o mesmo processo desse lado. Aqui eu diminuí 3 e agora eu vou tirar mais 2 pontos. Então, pego 2 pontos juntos, tricoto eles, devolvo para a agulha e tiro mais 2 pontos. E sigo até o final, tricotando os pontos da carreira. Terminei de tirar os meus 2 pontos e agora eu vou virar o meu trabalho e vou tirar só um ponto. E eu vou repetir esse procedimento 4 vezes. Então, eu vou acabar tirando 4 pontos de cada lado, só que a cada 2 carreiras. Então, como é que funciona? Pego 2 pontos juntos, tricoto até o final. Eu vou tirar só um ponto, mas eu vou repetir esse um ponto 4 vezes. Então, eu vou fazer 4 vezes essa mesma diminuição. Aqui, eu diminuí 3, 2 e 1 ponto. Eu vou repetir a mesma coisa aqui desse lado, tirando mais um ponto. Então, diminuo mais um ponto e tricoto até o final. E eu vou fazer essa diminuição de um ponto mais 3 vezes, exatamente assim. Ó, vou explicar para vocês aqui. Diminuo um ponto aqui, tricoto até o final, viro, diminuo um ponto. Ao final das 4 repetições, vocês vão ter que ter tirado 4 pontos de cada lado. Então, vocês vão tirar 3, 2 e 1 ponto 4 vezes. Então, vamos ter 4 diminuições de um ponto. Aqui já tem a minha manga pronta para eu mostrar para vocês, ó. 3, 2 e 1, 2, 3, 4 diminuições de um ponto, tá bem? E vocês façam essa diminuição dos 2 lados. Por isso que a gente sempre faz no início de cada carreira, tá? E a cada 2 carreiras significa isso. A cada 2 carreiras eu vou diminuir um ponto deste lado, porque eu preciso diminuir um ponto
de cada lado. Então, acaba sendo a cada 2 carreiras, tá bem? Eu vou fazer as minhas diminuições e eu volto para mostrar para vocês como que ficou e as próximas diminuições. Aqui, eu terminei as 4 diminuições de cada lado. Então, fiquei com 3, 2, 1, 2, 3, 4 pontos diminuídos dos 2 lados. E agora, eu vou fazer as últimas carreirinhas, as últimas diminuições, que vai ser da seguinte forma. Eu vou tirar um ponto no início e um ponto no final da carreira. E eu vou fazer isso 3 vezes por 3 carreiras e a gente vai arrematar os pontos que vão sobrar. Então, eu tiro aqui, pego 2 pontos juntos em tricô, os 2 pontinhos, tricota a carreira até o final. Só até sobrar 2 pontinhos no final. Cheguei aqui, faltando 2 pontinhos para terminar a carreira, eu pego os 2 pontos juntos em tricô. Viro o meu trabalho e vou repetir o mesmo procedimento mais 2 vezes em mais 2 carreiras. Pego os 2 primeiros pontos juntos em meia, que é o ponto do lado direito, e tricoto até sobrar 2 pontos da carreira nas agulhas. Essa parte é bem importante, porque é onde faz o arredondado da manga. Então, fica bem bonito, o acabamento é bem importante. Bem, então, a gente tricota aqui até chegar ao finalzinho da nossa carreira. Sobraram 2 últimos pontos, faço eles 2 juntos em meia. Vou virar o meu trabalho e vou repetir o mesmo procedimento agora pela última vez, que eu já tirei os 2 pontos, agora eu vou tirar o terceiro desse lado e tricoto até o final, faltando 2 pontinhos, a gente tira mais um pontinho, que vai ser o último ponto aqui de diminuição dessa manga. Aqui, faltando 2 pontinhos, a gente faz a última diminuição, tricota eles juntos em tricô. E agora, nós vamos arrematar. Então, como que eu arremato? Eu vou só passar para vocês que a gente diminui 12 pontos de cada lado, tá? 12 pontos de cada lado. Então, a manga vai ficar aqui aberta nesse sentido, as diminuições. E vão sobrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 pontos. Vão sobrar 30 pontos na agulha para manga. Então, a gente tinha 54 e tira 24 pontos, fica com 30 pontos. O que acontece? Se você mudar a quantidade de pontos aqui embaixo, obviamente vão terminar com mais pontos aqui. Então, você pega 24 pontos, que é a quantidade que a gente tem que diminuir, e diminui da quantidade de pontos que você colocou aqui depois dos aumentos, para saber quantos pontos que vão sobrar aqui no final, para conferir se as suas diminuições foram feitas da forma correta. Então, revisando, a gente vai diminuir 3, 2 e 1 ponto 4 vezes, então, 1, 2, 3, 4, e depois, um ponto no início e um ponto no final da carreira, por 3 carreiras. Então, a gente vai tirar mais 3 pontos de cada lado. E aí, a gente vai fazer o nosso arremate de uma forma bem simples, como eu já expliquei nas costas, faço o ponto, então, fiz 2 pontos meia, e tiro ele da agulha, passo um por cima do outro, faço ponto de novo, passo um por cima do outro, faço ponto de novo, um por cima do outro, e assim, a gente vai fazendo o arremate nos 30 pontos que sobraram da nossa agulha. E vamos deixar reservadas as mangas para partir, para tricotar a frente e terminar a nossa peça. Depois que você finalizou a sua manga, é só fazer a outra exatamente igual. Aí, você vai ter as carreiras já como que eu posso passar para vocês? Como se fosse um gabarito. Então, você já mediu, já fez os centímetros. A segunda manga, você segue exatamente a mesma quantidade de carreiras da sua manga, para que as duas fiquem bem iguais, tá? As minhas ficaram assim. É claro que pelo fio ser um degradê, até que eu consegui, de certa forma,
Segui o mesmo degradê, esse fio, essa cor é linda, eu tô completamente apaixonada por ele. Mudou um pouquinho aqui, mas essa é a proposta do fio, né? Um casaco bem degradê, com tons de rosa, bem seguindo a vibe Barbie do momento. Então, a gente dobra a minha peça, exatamente como eu dobrei as costas para não deformar, e guarda pra gente iniciar a frente e terminar a nossa peça. Então, aqui tá a nossa frente, eu já fiz uma parte e eu vou começar a tricotar com vocês, seguindo a mesma técnica que eu já falei pra vocês nas mangas, para que as duas partes fiquem um pouco parecidas. Eu vou iniciar com o fio rosa do novelo, então eu vou pegar o fio rosa para começar a tricotar e vou colocar os pontos nas agulhas com vocês e vamos iniciar aí. Eu quis mesclar o ponto gomos com o ponto arroz, achei que ficou bem legal, bem diferente de outros casacos com ponto gomas ou ponto gomos ou bolha, né? Porque alguns chamam de gomos, outros chamam de bolha. E vamos pra prática, que eu vou passar pra vocês como que eu fiz essa peça. Então, aqui eu já tô com o meu novelo e eu vou pegar a agulha número 8, que é a agulha que eu tô trabalhando com uma 7ª 8 em toda essa peça. Eu gosto sempre de colocar os pontos em uma agulha mais grossa, tá? Eu acho que fica mais fácil de trabalhar a primeira carreira. Eu vou colocar 45 pontos. De que forma que eu sempre faço? Eu divido os pontos das costas por 2 e adiciono a quantidade de 8 pontos da barrinha. Dependendo do ponto fantasia, eu equilibro ele para a quantidade de pontos que a gente precisa. Nesse caso, como era um ponto que é múltiplo de 4 mais 3, fecharam 45 pontos, tá? Então, eu vou colocar os meus 45 pontos nas agulhas. E enquanto eu vou colocando, eu vou conversando com vocês sobre algo que eu sei que pode surgir aqui nos comentários. Ah, Amanda, eu achei curto o casaco. Você achou curto o casaco pra você? Você pode fazer mais centímetros antes de fazer a cava. Aí tá uma dica. Até a cava, a gente pode tricotar a quantidade de centímetros que preferir. Depois da cava, a altura já vai ficar definida, tá? Outra coisa que também pode surgir agora aqui na frente. Não gostei do ponto arroz, acho que ia ficar mais bonito se fosse ponto meia. Faço ponto meia, tá? Gente, o casaco, a peça de vocês, o tricô, ele é uma tela em branco para você criar a sua arte, a sua peça. Eu tô aqui para ajudar vocês, para dar ideias para vocês. Eu faço o que eu acho que é melhor para mim, o que eu gosto, o que eu acho mais bonito. Mas se você tem as suas ideias, você pode criar. Você não precisa ficar dentro da caixa seguindo exatamente a minha receita. É só seguir com o ponto que você acha melhor. Para algumas pessoas, isso pode, como eu, né? Isso pode parecer óbvio, mas para outras pessoas, algumas pessoas eu vejo que tem muita dificuldade de criar nesse sentido. Por isso que eu tô deixando essa dica aqui para vocês, tá? Então, criem, fiquem à vontade para modificar, para pegar essa peça como um exemplo. Não gostei da cor, Amanda, não gosto de rosa. Tem uma cartela de cores muito linda desse fio esplendor, vocês podem escolher as outras cores, tem tom de marrom, ele é muito bonito, até amarelo tem e o amarelo é bem bonito. Eu sei que amarelo não é uma cor que todo mundo gosta, mas nesse fio ficou demais. Então, eu quero, no início do vídeo, eu vou tentar trazer a cartela de cores pra vocês darem uma olhadinha, porque eu indico muito, muito, muito fazer a peça com esse fio, porque ele é muito bom, um dos melhores que eu já trabalhei, de verdade. Não é propaganda, ele é muito bom mesmo, ele rendeu muito, eu fiz esse casaco muito rápido. A mesma coisa para as agulhas, que eu já falei. Ah, não gostei de usar duas numerações de agulha, usa só 8, ou usa só 7, ou faz uma amostrinha e vê qual agulha fica melhor no seu ponto e utiliza o que for melhor para você. Aqui eu já coloquei meus 45 pontos nas agulhas e antes de iniciar, algo que é super importante, imprescindível, vocês têm que cuidar. Na primeira vez que vocês forem fazer a primeira parte, tranquilo, você pode começar pela barrinha e depois pela barrinha da frente e depois seguir a barra do casaco. Aqui nesse caso, eu já fiz uma parte e eu preciso prestar bastante atenção aonde que eu vou tricotar
essa minha barra. No caso, vai ser no final da carreira para que feche a barra do lado contrário, tá? Por isso que quando a gente faz as receitas, a gente coloca no final fazer o outro lado igual, invertendo o lado da barrinha, porque essas barrinhas tem que ser um espelho, uma de um lado e outra de outro. Então, aqui, nesse caso, a gente vai começar a tricotar a barrinha 2x2. A mesma coisa é que eu tenho que chegar aqui do lado da minha barrinha com esses pontos meia. É um detalhe de acabamento, para que os dois lados fiquem espelhados de forma igual. Ao colocar os pontos nas agulhas, aqui eu já separei os 8 pontos da barrinha, que vão ficar pro final. E vou iniciar tricotando, como a quantidade de números que eu tenho é ímpar. Eu vou fazer o primeiro ponto em ponto meia e depois vou seguir 2 pontos tricô e 2 pontos meia até o marcador que tem os pontos da barrinha da frente. Tá? Então, a gente segue tricotando os 45 pontos em pontos 2 meia e 2 tricô. E é muito importante que vocês terminem com a mesma quantidade, com o mesmo ponto que vocês fizeram do outro lado. Então, a primeira vez é livre, faz aí os pontos 2x2. Quando você for fazer o segundo lado, vê qual ponto que você ficou aqui ao lado da barrinha, se foi ponto meia ou se foi ponto tricô, e repete. No meu caso aqui, eram 2 pontos meia, eu terminei aqui do lado da barrinha em 2 pontos meia. Eu passo meu marcador, que eu gosto de usar o marcador para não me perder nos pontos da barrinha. E eu vou tricotar os 8 pontos em pontos cordão de tricô. Então, meia do lado direito e meia do lado avesso, tá? Ou tricô do lado direito e tricô do lado avesso. Faz o cordão de tricô como você preferir, como você já é acostumado. Agora, eu vou seguir tricotando os pontos dessa barrinha por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras, que vai dar 6 centímetros, se não me engano. A mesma quantidade da barrinha das costas, tá? Vou seguir tricotando e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o restante dessa peça. Aqui eu terminei as 9 carreiras da minha barra. Eu vou seguir sempre fazendo os 8 pontos da barrinha da frente em cordão de tricô. E a partir da 9ª carreira, da 10ª carreira, no caso, 9 carreiras da barra, a partir da 10ª, eu vou começar a fazer o meu ponto gomos igual os da manga. Então, já tricotei aqui as 9 carreiras, faço os pontos da barrinha da frente, e a partir daqui, eu faço a primeira carreira toda em ponto tricô, que inicia pelo avesso, né? O ponto gomos começa com carreira em tricô, e a gente vai intercalando um tricô 1 meia, um tricô 1 meia, até chegar na 6ª carreira e fazer os pontos gomos. Então, eu vou fazer aqui 5 carreiras de ponto malha, ponto meia, e depois volto para fazer os gomos com vocês. Aqui, eu já tricotei as carreiras, as 5 carreiras, então dá pra gente contar aqui certinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa vai ser a minha 6ª carreira. E eu vou repetir o mesmo processo da manga. Esse ponto é muito simples, não sei se vocês conseguiram entender. Depois eu vou deixar ele lá escrito, para quem ficou com dúvida e prefere ver o ponto escrito na receita no site. Mas a gente faz 5 carreiras em ponto meia ou ponto malha, como vocês preferirem chamar. E aí, a gente vai desmanchar o ponto para fazer o ponto gomos. Então, primeiro, as primeiras 6 carreiras eu faço 3 pontos, e aí desmancho 4 pontos, aqui, pego o pontinho por baixo e faço ele em meia. E aí, faço mais 3 pontos, e agora é repetição de 3 pontos, desmancho 4 pontinhos e faço ele aqui por baixo, passando o fio por cima dos pontos desmanchados. E eu vou seguindo, fazendo esse processo até o final da carreira. Então, a gente segue aqui, desmancho
4 pontos, então fico com 4 fiozinhos aqui. Pego esse ponto aqui embaixo e faço ele em ponto meio. Mesma coisa, faço mais 3 pontos. E aí, a gente vai intercalando, né? Se a gente puxar aqui do ladinho, ele desmancha mais fácil. Ó, 4 pontos, faço um pontinho. E assim, eu vou indo até chegar na nossa barrinha, não esquecendo que a gente tem que sempre tricotar a nossa barrinha. É normal que essa primeira carreira ele fique meio sem formato, porque ele vai se formando conforme a gente for tricotando. Eu tô só revisando com vocês, mas eu já expliquei pra vocês isso na parte das mangas, né? Então, a gente faz 3 pontos e vai desmanchando os 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Aqui, e a gente faz o pontinho por cima. Opa! 1, 2, 3. E desmancha. Cuidado para não perder mais do que só um pontinho, né? Desmancha 4 carreiras do ponto e faz em ponto meio. 1, 2, 3. Aqui ainda temos alguns pontinhos. Então, a gente desmancha e faz mais um ponto. 1, 2, 3. Desmancha. Faz ele aqui e faz o último pontinho. E aí, aqui a gente segue com os pontos cordão de tricô sempre iguais da barrinha da frente. Da casa de botões, se vocês quiserem fazer casa, aí ele vai ficando dessa forma. Aí, o que que acontece? A gente vai seguir esse esquema, a única diferença é que a gente fez aqui as 6 primeiras carreiras. Na carreira número 12, quando a gente for fazer o segundo gomo, a gente, ao invés de fazer 3 pontos, que eu fiz aqui no início, a gente faz um, como eu já expliquei pra vocês na manga. Então, se você não entendeu, volta lá na manga pra ver certinho, que eu já expliquei essa parte do ponto. A gente vai seguir fazendo ponto gomos por 26 centímetros desde o início, tá? Então, eu fiz... Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes eu repeti o motivo dos pontos. Então, no caso, os 2 motivos que são 12 carreiras, eu repeti 4 vezes, tá? Intercalando. Então, eu fiz aqui com 3 pontos do início, depois eu fiz com 1, depois 3, 1, 3, 1 e 3. Assim, para que eles ficassem intercalados dessa forma. Então, eu vou tricotar até aqui e depois eu retorno para mostrar o restante da peça, que é bem simples, bem fácil e eu sei que vocês vão conseguir fazer. Aqui, eu já tricotei todas as carreiras em ponto gomos, que são os 8 motivos. Cheguei aí nos meus 26 centímetros. E agora, eu vou iniciar tricotando o ponto arroz. Então, a gente muda o ponto gomos para o ponto arroz. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu vou virar o meu trabalho e vou tricotar, sigo normal, tricotando os pontos cordão de tricô da minha barrinha. Então, faço eles em ponto meia, aqui, passo o meu marcador. E a partir de agora, todos os pontos da minha carreira eu vou fazer em ponto arroz. E o ponto arroz, ele é feito assim. Uma carreira, a gente faz ponto 1 por 1. Então, eu fiz um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia e um ponto tricô. E aí, eu vou intercalando os 2 pontos até o final da carreira. Um ponto meia e um ponto tricô. Bem simples. Pontinhos
básicos. A gente já vem aqui direto no avesso do ponto gomos, terminou o ponto gomos, já começa ponto 1 por 1 para formar o ponto arroz. Terminei a minha carreira, eu viro o meu trabalho e eu vou seguir em ponto 1 por 1, mas eu vou desencontrar o meu primeiro ponto. Então, aqui eu tenho ponto tricô. Onde for ponto tricô, eu vou tricotar ponto meia. E onde for ponto meia, eu vou tricotar ponto tricô. O ponto arroz é dessa forma. A primeira carreira a gente faz um meia e um tricô. A segunda carreira a gente faz um tricô e um meia. Desencontra os pontos. Então, aqui eu já fiz a primeira carreira em 1 por 1. Vou pegar o meu primeiro ponto aqui, é ponto tricô, faço em ponto meia. Aqui onde é ponto meia, faço em ponto tricô. E assim eu já vou seguindo com os pontos 1 por 1, sempre desencontrando. Ponto tricô, faço ponto meia. Onde é ponto meia, faço o ponto tricô. E eu vou seguir nesse pontinho 1 por 1 desencontrado, que aí vai formando o meu ponto arroz. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube, que eu vou deixar aqui no link da descrição, que ele é ensinando o ponto arroz. Então, se você ficou com dúvida, você corre lá para assistir, mas é bem simples, é ponto 1 por 1, e na segunda carreira a gente desencontra, onde é meia faz tricô, onde é tricô faz meia, tá bem? E aí, eu vou seguir tricotando o ponto arroz e a barrinha da frente, então, a barrinha segue sempre igual, aqui nos pontos do corpo, sem ser a barrinha, eu sigo em ponto arroz por mais 5 centímetros. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Vai ficar, o resultado fica dessa forma. Então, aqui eu vou tricotar mais 5 centímetros para iniciar a minha cava. Os 5 centímetros são a partir do ponto gomos. Vai ser, na verdade, 34 centímetros do início, tá? Então, 34 centímetros do início que eu vou iniciar a minha cava. Então, a gente segue em ponto arroz até chegar aqui na cava, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a diminuição. Aqui eu já tricotei os meus 5 centímetros e eu vou fazer a cava exatamente igual às costas. Então, eu vou tirar 3, 2, 2 e 1 ponto. Vou diminuir 8 pontos ao longo a cada 2 carreiras. Dessa vez, não é de cada lado, é só de um lado, sempre no início da carreira, do lado contrário da barrinha. Então, ao mesmo tempo que eu for diminuir pra cava, depois da barrinha eu vou tirar um ponto, tá bem? Então, eu vou tricotar aqui com vocês. Como a gente segue no ponto arroz, eu vou fazer as diminuições em ponto meia e depois seguir o ponto. Então, aqui eu vou diminuir 3 pontos. Pego 2 pontos juntos em meia, devolvo pra agulha, pego mais 2 pontos juntos, devolvo pra agulha e mais 2 pontos juntos. Aqui eu tirei 3 pontinhos. Aqui, como eu tenho um ponto tricô, eu faço um ponto meia, onde eu tenho meia, eu faço o ponto tricô e eu vou seguir até o final da minha carreira. Fiz a diminuição, segui em ponto arroz até a barrinha, tricotei a barrinha. Agora, eu viro o meu trabalho e vou tricotar a barrinha novamente para fazer a diminuição, a primeira diminuição da gola. Então, aqui eu faço os 8 pontinhos em pontos meia. Passo o meu marcador e pego 2 pontos juntos em meia. Então, sempre que eu terminar a minha barrinha, eu vou pegar 2 pontos juntos em meia. Até a altura, eu vou falar pra vocês quantas vezes a gente faz isso depois que a gente terminar a cava. Depois da cava, eu continuo diminuindo e eu já passo a quantidade pra vocês. Então, diminui um pontinho e eu sigo agora com o meu ponto arroz. Aqui eu tenho ponto tricô, faço meia e eu vou desencontrando
os pontos até o final da carreira. Agora, eu já terminei a primeira diminuição do decote e eu vou diminuir 2 pontos da cava. Então, pego 2 pontos juntos em meia, devolvo para a agulha e pego mais 2 pontos juntos em meia. Aqui eu tirei 3 pontos, aqui eu tirei 2 pontos. Eu vou tricotar até o final, viro o trabalho, depois da barrinha da frente, eu vou tirar mais um pontinho, tricoto até o final, e depois eu vou diminuir mais 2 pontos novamente, então eu vou repetir essa diminuição. Fiz ela uma vez, vou terminar a carreira, voltar, e no próximo lado direito, eu tiro mais 2 pontos. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente... Então, aqui, eu já fiz as diminuições que eu comentei com vocês. 3, 2 e 2. Vou fazer a minha última diminuição, que é apenas pegar 2 pontos juntos em meia e seguir com o meu ponto arroz. Aqui, eu já finalizei a minha cava e tirei os meus 8 pontos. Então, tirei 3, 2, 2 e 1. Aqui na gola, eu vou fazer a diminuição 7 vezes. Então, eu comecei a gola junto com a cava e já tirei 1, 2 e 3 pontinhos depois da barrinha da frente. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão continuar, eu vou mostrar aqui na minha peça pronta, continuar tricotando em ponto arroz reto, sem diminuir para cava, mas agora vai diminuindo por 12 centímetros aqui. São 7 pontos que a gente vai tirar. Então, a gente faz a diminuição 7 vezes. Vai dar 12 centímetros, e quando vocês chegarem em 20 centímetros da cava, a gente vai arrematar os pontos e depois seguir com a barrinha da frente. Então, eu vou seguir tricotando aqui os meus pontos arroz, diminuindo um pontinho sempre depois que tricoto a barra, até ter diminuído 7 pontos, e depois seguir tricotando os pontos restantes em ponto arroz até totalizar 20 centímetros do início da cava. Para quem gosta de saber, vão sobrar 30 pontos nas agulhas, 22 para os ombros e 8 para a barrinha da frente, tá? Então, vai diminuindo os 7 pontos até ficar com 30, e aí a gente segue o tricô reto, só fazendo ponto arroz e os pontos da barrinha. Aqui eu já finalizei, fiquei com os 30 pontos nas agulhas, fiz os 20 centímetros da cava, a partir da cava, e eu vou arrematar os pontos e seguir somente com os pontos da barrinha da frente. Então, é bem simples, eu vou arrematar da mesma forma que eu já mostrei pra vocês, fazendo o ponto e depois passando um por cima do outro. Aqui, como eu tenho um ponto tricô, eu vou seguir no ponto arroz. Então, faço um ponto meia, faço um ponto tricô e passo um ponto por cima do outro. Aqui também, faço um ponto meia e vou tirando ele da agulha. Bem simples, a gente vai fazendo esse procedimento para arrematar os pontos. Quando eu chegar aqui no último pontinho do arremate, já arrematei todos os pontos do ombro, eu vou fazer o primeiro ponto da barrinha e passar o último ponto por cima do primeiro ponto da barrinha. E aí, eu sigo tricotando os 8 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou seguir tricotando esses 8 pontos da barrinha da frente, dessa forma, ó. Aqui, até ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordões. Então, eu sigo tricotando em pontos meia. Os 6 cordões vão dar 10 centímetros, ó, 10 centímetros. Esse
esse detalhe, essa partezinha aqui é pro detalhe da gola para dar o acabamento no casaco, tá? Então, você segue tricotando em pontos meia e depois arremata os pontos exatamente igual o que eu mostrei agora para vocês. Faz o ponto e depois passa um por cima do outro. Finalizei aqui a minha barrinha da frente, a parte que eu falei para vocês agora. É só vocês arrematarem e fazer o outro lado igual, invertendo o lado da barrinha da frente. Ele é todo igual, mesmas diminuições, só que usem um lado como o gabarito do outro. Então, você já fez seguindo as medidas, do outro lado conte as carreiras para que os dois lados fiquem exatamente iguais. E aí, agora a gente parte para a montagem. Então, pega as costas, as mangas e vamos montar. Aqui no nosso canal, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, aqui abaixo, na caixinha embaixo do vídeo, o link de um vídeo que eu ensinei como montar peças de tricô, tá? Então, já tem como costurar, o ponto que eu utilizo. Eu vou mostrar o início para vocês e dizer a sequência, quais peças eu monto primeiro. Mas eu não vou gravar toda a costura, porque senão o vídeo vai ficar muito grandão. Mas já tem esse vídeo complementar aí pra vocês assistirem, tá? Então, vamos lá pra costura. A gente vai iniciar usando uma agulha de tapeçaria com ponta e colocando o fio do novelo aqui, o mesmo fio que a gente tricotou, na agulha pra costurar. E vamos colocar as costas e a frente pra costurar os ombros, frente com frente, então a frente das costas com a frente dos ombros. Pegar aqui as pontinhas, passar esse fio e prender. Então, a gente vai... Aqui eu deixei um bom pedaço de fio para costurar e depois para fazer o acabamento. Aí, a gente prende esse primeiro pedacinho de fio aqui. Deixa eu focar aqui bem para vocês. A gente passa assim esse fio aqui para prender bem. Opa. Puxa bem firme aqui. E aí, eu vou iniciar a costurar em ponto atrás. Eu pego aqui no pontinho embaixo para que o arremate não fique pro lado do lado direito, tá? Então, pode fazer a costura um pouquinho mais grossa aqui nos ombros, pro arremate não aparecer. E aí, a gente vai costurando em ponto atrás. Coloca a agulha lá pra frente e depois volta no ponto de trás, ó. Coloquei a agulha aqui pra frente e agora eu vou voltar aqui no ponto de trás pra seguir costurando e prendendo bem essa minha peça. Então, é assim que eu vou costurar toda a peça. Como que eu vou costurar? Vou costurar os ombros, os dois ombros, o detalhe da gola aqui no meio. Então, sigo costurando ela reto. Depois, eu vou costurar as mangas e depois eu fecho as laterais. Lateral do casaco e laterais das mangas. Quando o casaco já estiver pronto, costuradinho, eu venho aqui mostrar pra vocês o resultado. E aí, pessoal, gostaram do resultado do nosso cardigan? Fácil de fazer, simples. O ponto gomos parece que vai te assustar, que tem que desmanchar o ponto, mas é um ponto fácil, é um ponto simples e é muito gostoso de tricotar. Eu amei, amei, amei. E dá uma diferença, dá uma elaborada no teu casaco, dá uma aprimorada aí nos teus trabalhos. E fica muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever, ativa o nosso sininho, comenta aqui embaixo, deixa um like, me segue no Instagram, é muito, muito importante. Me segue em todas as redes, página no Facebook, grupo no Facebook, grupo no WhatsApp. Por lá a gente divulga tudo, nós temos lives semanais aí, estamos sempre em todas as redes produzindo conteúdos para vocês. Então não esqueçam de nos acompanhar. E até a próxima. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até mais.